Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito bacana, em que eu quero comentar aqui com vocês uma experiência minha e que tem dado certo aqui pra mim, aqui no meu orquidário, aqui nesse orquidário aqui do fundo. Aqui, na verdade, é a minha lavanderia e e aí eu fiz uma adaptação aqui para colocar algumas orquídeas catleias. Porque essas orquídeas ficavam no meu corredor da frente e lá elas não estavam se adaptando, elas não estavam gostando de ficar lá. E aí, como aqui nessa área do fundo pega iluminação, mais iluminação solar, pega mais sol, eu imaginei que aqui seria um bom lugar para elas. Trouxe algumas, deixei aqui e fiz um teste para ver se elas iam se adaptar. E foi excelente ter trazido elas para cá, e aí acabou que eu transferi um pallet que estava lá na frente para cá e trouxe todas as orquídeas catleias que estavam lá na frente, eu trouxe para cá. Aqui tem algumas oncídio também, tem braçávulas, mas todas são orquídeas que gostam de bastante iluminação, de bastante sol. Não incidência de sol direto sobre elas, né? Porque as catleias, os oncídios, tem até uma... Ai, deixa eu ver o nome dela aqui. Tem até uma sofronites aqui. E elas gostaram bastante desse ambiente aqui. E é a respeito disso que eu quero falar com vocês, é a respeito de iluminação nas catleias. Porque eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso. Na minha experiência que eu tenho aqui com as minhas orquídeas, a forma que eu fiz aqui tem dado muito certo. E se você tem dúvida aí de onde colocar as suas catleias, ou se ela está num local onde que elas estão queimando, ou se elas estão num local onde que elas estão com as folhas muito verdes, esse verde escuro, e não está florescendo, é porque elas estão no lugar errado. Porque se elas pegam muito sol, um sol direto, elas vão desidratar, elas vão queimar. E se elas pegam muito sombreamento, elas vão só se desenvolver, vegetar ali, ter novos brotos, ficar bem verdinhas, mas elas não vão florescer. E as minhas aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um sombrite aqui de 70%, porque aqui é muito quente. Tem muitas pessoas aí que tem os oncídios, as catleias, as braçávulas no sombrite 50%. Mas aqui pra mim, se eu colocar um sombrite 50% aqui em cima, elas com certeza elas vão queimar. Por quê? Aqui pega um sol, o sol mais quente, no horário mais quente do dia, sabe? Que é ali, aqui já tá começando a pegar sol aqui, ó. Então elas pegam esse sol agora, deve ser o quê? Umas 10h30, mais ou menos, até mais no final da tarde. Então é o horário do sol mais quente. Então se eu pôr um sombrite aqui, 50%, com certeza elas vão queimar. E aqui por cima do sombrite eu não tenho o plástico, é só o sombrite mesmo. Porque, como aqui é um corredor, se não deixar a ventilação aqui, isso aqui vira uma estufa e vai esquentar muito e elas vão desidratar. Então, por isso que eu optei por não colocar o plástico aqui em cima. Então, aqui só tem o sombrite 70%. E as catleias, elas são bifolhadas ou elas têm só uma folha, né? As que são bifolhadas, elas gostam de mais iluminação. E as que são de uma folha só, elas gostam de menos iluminação.
Então, uma dica para vocês fazerem aí na casa de vocês, no orquidário de vocês, é pegar as catleias que tem duas folhas, né? Deixa eu ver aqui uma aqui para mostrar para vocês. Duas folhas assim, no mesmo bulbo. Ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, é um bulbo só e tem duas folhas aqui. Então, elas precisam ficar num local onde que elas vão pegar mais iluminação solar. As minhas que são bifolhadas, elas estão mais para cima. E as que têm só uma folha, elas estão mais para baixo. Mas aqui eu não tenho problema em colocar elas nem mais para cima e nem mais para baixo. Porque a iluminação aqui, o meu sombrite aqui, ele é um sombrite de 70%. Então as que têm uma folha, elas toleram bem ficar na parte mais de cima. Mas aqui o que eu quero fazer aqui nesse local aqui, eu quero pegar todas as orquídeas que são bifolhadas e pendurar elas aqui. Porque aqui na parte de cima, elas vão pegar mais iluminação solar. Então não é problema elas ficarem, as que são de uma folha só, ficar aqui por cima, por causa do sombrite que é 70%. Então ele cobre bem, ele filtra bem a iluminação solar. Então elas não queimaram, elas não sentiram. Mas eu quero fazer essa troca para mim poder ver como que vai ficar. Vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender a questão de iluminação. Essa catleia aqui, ela é uma mini catleia alba. E aqui vocês estão vendo que ela é bifolhada. Quando ela ficava lá na frente, ela tinha muita dificuldade de abrir as folhas, de desenvolver essas folhas. Aqui, ó. Aqui vocês vão ver melhor. Ela saía as brotações, mas como ela não pegava a iluminação correta para ela, o que acontecia? Ela não tinha força para romper essa película que fica assim, sabe? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui para me mostrar para vocês. Acho que eu não vou ter. Tipo essa palhazinha que dá aqui assim, quando ela tá verde, que as folhas estão saindo, as folhas precisam ter força para romper essa palhazinha aqui. Como ela não pegava a iluminação adequada, olha aqui o que acontecia, ó. A folha delas, ela dobrava. Eu tinha que estar puxando essa capinha aqui, ó. Ó. Pra ela conseguir sair, sabe? Aqui, ó. Aqui, outra aqui, ó. Essa capinha aqui. Então, a partir do momento que eu passei elas aqui pro fundo, olha aqui o que aconteceu. Então, ela tá uma orquídea mais forte, mais vigorosa, sabe? Então, uma coisa que é importante para o desenvolvimento das orquídeas é a iluminação correta. Sem a iluminação correta, elas muitas vezes não vão se desenvolver adequadamente. Ou se elas desenvolver, foi brotando, elas não vão florescer. Então, para elas ter um ciclo de vida adequado, elas precisam pegar aí a iluminação adequada. Um outro exemplo é essa orquídea aqui. Olha aqui que coisa mais linda. Quando essa orquídea chegou para mim, quando eu ganhei essa muda, ela só tinha aqui esses bulbos aqui, esse e esse aqui. Eu fiquei até
achando que às vezes ela poderia nem se desenvolver. Mas aí eu trouxe ela aqui para o fundo, coloquei ela na iluminação adequada, fui fazendo rega adequada, fui fazendo adubação adequada e olha aqui, ela já saiu aqui. Esse broto aqui, ela saiu esse broto e ela saiu esse broto aqui. E aqui vocês vão observar aqui uma coisa, e vocês vão achar interessante. Tem orquídeas catleias que todas vão vir bifolhadas, tem umas que vai vir só com uma folha, e outras vão vir com 2 folhas e com uma folha. E aí vocês vão ficar pensando, mas e aí, na dúvida, né? Como que eu vou fazer? O que eu faço aqui em casa é olhar qual que é a maior quantidade nos bulbos de folhas que elas têm. Se elas têm mais folhas bifolhadas ou se é só uma folha. Para decidir aí o local onde que eu vou colocar elas. E uma coisa que eu sempre falo, que é a questão da rega. Eu não ia entrar nesse assunto aqui, mas eu vejo que as pessoas ficam com bastante dúvida a respeito disso aí. Eu gosto de cultivar as minhas orquídeas nos toquinhos e na pedra brita. Lá no viveiro, eu só tenho orquídea no toquinho e na pedra brita. Aqui, eu tenho poucas orquídeas na pedra brita, porque meu espaço aqui, ele é reduzido. Então, a maioria das minhas orquídeas, elas ficam penduradas aqui nos toquinhos. E para essas orquídeas não desidratarem, principalmente agora no calor, né, que tá fazendo calor demais, tem dia que eu coloco água nelas até 2 vezes por dia. Eu coloco de manhã e coloco no final da tarde, depois que elas começam a pegar o sombreamento aí. E eu mantenho sempre o chão aqui molhado. Coloco a água nelas de mangueira. Estico a mangueira aqui e faço a rega abundante com mangueira. E eu, sempre que eu faço essa rega, eu não rapo o chão. Eu deixo aqui, o piso aqui de casa, ele é de cerâmica, e eu deixo com bastante água no chão. Porque a hora que essa água das orquídeas evapora, né? Porque com calor a tendência é evaporar. Essa água que está no chão também vai evaporar e essa umidade ela vai subir, né? E aí as orquídeas vão absorver essa umidade através das raízes e das folhas, principalmente aqui atrás. É onde que elas absorvem, nas folhas, que elas absorvem mais a umidade. Eu acho que aqui no meu caso, para o meu cultivo, essas dicas dá muito certo, né? Agora, o que vocês precisam analisar é o clima da região de vocês, para poder adaptar aí o cultivo de vocês e ter um cultivo só de orquídeas. Se é só no toquinho e na pedra brita, é só no toquinho e na pedra brita. Se é só na casca de pinos e nos chips de coco e uma mistura aí de pedra brita, é só nesse substrato, para poder ficar fácil de fazer a manutenção, de fazer a rega. Porque se tem um pouquinho de orquídea no toquinho, um pouquinho na brita, um pouquinho em outro tipo de substrato, um substrato vai reter mais a água, mais umidade, e o outro não. Então, umas vão precisar de mais rega e a outra de menos rega. Então, isso aí vai dificultando o cultivo, né? E eu acho que o cultivo de orquídeas, ele precisa ser simples e prático. Por isso que eu padronizei o meu cultivo aqui nos toquinhos e na pedra brita. Se você não tem aí esse tempo para dedicar, para fazer rega, vê aí um substrato que
fica melhor aí para vocês, né? Lá no viveiro eu também tô fazendo, fiz a experiência e eu amei. Tem vídeo aqui no canal falando a respeito de cultivo de Denfal na semi-hidroponia. Eu sempre estou mostrando lá no meu Instagram como que essas orquídeas estão. Gente, elas já estão florescendo. Tem pouco tempo eu coloquei elas, mudei o cultivo delas no final do ano passado. E elas já estão aí, agradecendo esse cultivo aí, com flores, né? Então eu tenho uma lá que já abriu. Tem uma outra que veio com 2 hastes florais e tem mais uma que também está vindo com haste floral. Então o cultivo na semi-hidroponia para a orquídea Denfal deu muito certo. Mais na frente eu quero experimentar aí outros tipos de orquídea na semi-hidroponia para ver como que vai funcionar. Mas por hora esse deu muito certo. E voltando, né, que eu fugi o assunto da iluminação das orquídeas. Aqui eu tenho essas orquídeas aqui, que tá aqui no fundo, na minha área da lavanderia, com sombrite 70%. Lá, ali na frente, no meu corredor da frente, onde eu tenho as Ionops, eu tenho Phalaenops, e eu tenho Dendróbio, e eu tenho Catacé. Também, lá, elas estão no sombrite 80%. Mas as Phalaenops, elas estão no canto onde pega menos iluminação solar. E aí, tem algumas, as Ionops e as Dendróbio, mesmo estando debaixo do sombrite, elas pegam os raios de sol mesmo que passa ali por baixo do sombrite. Depois, no próximo vídeo, eu posso mostrar para vocês. Se vocês quiserem, vocês deixam aqui nos comentários aqui, que eu faço um vídeo mostrando isso para vocês. Então, esse cultivo aqui das orquídeas catleias deu muito certo. Eu vou tirar vocês aí do tripé e vou mostrar como que ficou as orquídeas aqui, a disposição delas aqui. Lembrando que eu ainda vou mudar algumas de lugar aqui. Mas quando eu for fazer isso, eu gravo um vídeo e mostro pra vocês, tá bom? Então, ficou assim. Eu coloquei as orquídeas assim. Aqui nesse horário, vocês estão vendo que elas já estão pegando a iluminação solar direto sobre elas, né? Só que filtrada aqui no sombrite 80%. E aí eu coloquei as orquídeas oncídios aqui, coloquei também as braçávulas aqui, inclusive tem braçávula aqui com floração, já tá no finalzinho da floração delas, ó. Essa braçávula aqui também já floresceu. Pra cá, aqui, tem mais braçávulas, ó. Essa ali também tá com flor. Ali também, ó, mais braçávulas. E descendo aqui, também eu tenho essas braçávulas aqui. Porque o sol, ele pega nessa parte aqui primeiro, né? E depois que ele vai pra lá. Vai pra entrada ali. Ó. Então, aqui eu tenho essa orquídea catleia aqui bifolhada. E aqui mais pra baixo, eu tenho algumas aqui que só tem uma folha. Essa aqui, inclusive, tá até caindo. E ela vocês vão ver que ela é bifolhada. E ela tá aqui na parte de baixo aqui. Mais pra baixo aqui nas orquídeas, ó. Inclusive, eu tenho até que amarrar ela, porque o cordão dela apodreceu e ela já tá se soltando. E por que que eu coloquei ela aqui se ela é bifolhada? Porque ela é uma mudinha pequena, né? Então, ela não precisa de tanta iluminação. Ela sendo uma mudinha pequena, se eu oferecer muita iluminação para ela, ela vai acabar sentindo e ela vai queimar. Porque ela não tem tanta resistência como uma muda maior.
E aí eu tenho algumas aqui que já tá até com espata floral. Depois que eu passei elas pra cá, olha aqui que bacana. Tem essa aqui com espata floral. Essa aqui também tá com espata floral vindo aqui, ó. Essa orquídea aqui é a coisa mais linda. Ela é laranjada, gente, mas é maravilhosa essa orquídea. Essa aqui eu preciso tirar ela daqui para oferecer mais iluminação para ela. E essa orquídea aqui também, depois que ela que vier a floração dela, eu quero fazer uma divisão de touceira. Para mim ter duas orquídeas dessa, porque é aquela história, né? Quem tem uma não tem nenhuma, né? Se acontecer qualquer coisa aqui, eu perco a orquídea e fico sem nenhuma. Aqui também, ó, tem essa aqui, que já tá vindo aqui com espata floral. Isso tudo aconteceu depois que eu mudei elas de lugar. Então, isso significa que elas estão gostando desse lugar. Essa aqui, eu não sei se o sol vai permitir filmar para vocês, mas olha aqui. Olha essa aqui. Olha aqui que coisa mais linda. Então, assim, para a gente dar o cultivo ideal para as nossas orquídeas, é fundamental a questão da iluminação. Porque às vezes a gente fica preocupada só com adubação. E não adianta fazer uma adubação. Você pode fazer a melhor adubação do mundo, a adubação mais correta que existir. Se a orquídea não pegar a iluminação adequada, se não tiver incidência solar ali filtrada sobre as orquídeas, elas não florescem, elas não desenvolvem. E falar do enraizamento também, vou falar um pouquinho do enraizamento. Se a orquídea ela não tem um enraizamento aí saudável, ela não se desenvolve. Então, até a questão da iluminação também é essencial para ela desenvolver as raízes. Não é só questão de rega, não. Porque se a orquídea ela não está desenvolvendo raiz, como que ela vai absorver a água? Só pelas folhas é muito pouco, né? Então, ela não absorve nem a adubação que a gente faz nelas e nem a água, né, quando a gente fizer a rega. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês me mandam aqui nos comentários que eu faço questão de responder vocês. Eu sempre estou tirando aí um tempinho para poder responder as dúvidas de vocês. E também é legal se vocês tiverem aí, se vocês quiserem algum vídeo, deixa aqui nos comentários que eu gravo para vocês. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.